boa noite. Começa agora o programa Curtindo São Paulo aqui na Flix TV. Dê um play na sua TV. E nossa convidada de hoje é a chefe Carla Elage. É uma honra recebê-la aqui, Carla. Muito obrigada, viu, pela sua presença ilustre aqui no programa. Pelo convite também. Muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada. Carla, hoje você vai ensinar uma deliciosa receita pra gente. Conta um pouco dessa receita pra gente. Então, essa receita de hoje é um bacalhau, né? Um tomate recheado de bacalhau. E assim, eu acho que hoje em dia a tendência muito forte é de você ter uma alimentação saudável, colorida e muito saborosa. É verdade. Né? De muito bom gosto. Então a ideia é essa, né? A gente ter uma refeição completa, né? E muito saborosa e também, outra coisa, muito fácil de fazer. E super nutritiva, né? Que super o bacalhau nutritiva. É rico em ômega 3, eu acho, ômega 3 e assim, a proteína. Essa receita de hoje, ela é perfeita para quem está fazendo esse regime aí da proteína. É? Né? Ela tem todos os ingredientes. Todos os ingredientes. Com base nessa dieta. Isso. Perfeito. Conta um pouquinho pra gente do seu buffet, Carla. Tá. Que vocês trabalham com uma equipe de profissionais que desenvolvem receitas gourmets também. Isso. Sem glúten e sem lactose. Conta um pouquinho desse trabalho. Tá. Esse trabalho de sem glúten, sem lactose, eu comecei a trabalhar com isso por causa dos meus filhos, né? Os dois tinham restrição para lactose, Sim. né? E aí, quando eles tinham acho que uns 8, 10 anos, eu fui procurar uma nutricionista funcional. E conversando com ela, ela começou a falar, olha, o problema de um deles tinha super flatulência, né? Aftas enormes na boca. E o outro tinha problema de crescimento. Aí ela falou, olha, vamos começar a cortar a lactose, fizemos aqueles exames, né, os testes para saber se eles tinham ou não intolerância, e os dois têm. E daí eu precisava, naquela época, coisa de 8, 9 anos atrás, não existia, que nem hoje existe o leite sem lactose. Né? Então eu tinha que mudar todo o hábito alimentar de dois pré-adolescentes que nunca gostaram de leite, porque em geral quem tem restrição e intolerância à lactose não a digere bem, então não gosta do leite, né? Não gosta do cheiro do leite. Eu também não gosto, na verdade, porque eu também tenho a intolerância. E daí, o que eu vou fazer, né? Porque o pouco de leite que eles tomavam, e a gente sempre acha que criança que não toma leite vai ficar fraca, né? Não tem cálcio, né? É verdade, a gente como mãe, mundo pensa isso. Não é? Fica histérica, não fica? O que eu vou fazer, né, com meu filho? Agora, que eu vou fazer? E agora, né? E aí, como que vocês resolveram esse problema? Aí ela me falou para trocar por leite de soja. Bom, foi comprar para ficar em casa, porque eles nem na hora que pôs no copo, nada. O cheiro eles não conseguiam tomar, coitado. E como eles nunca gostaram muito de leite, eu escondia o leite. Então, assim, de jantar sempre era um creme de chuchu, um creme de milho, um creme de espinafre, uma panqueca, um bolo. Então, daí eu tentava substituir esse leite escondendo em outros pratos. E daí nem esses pratos eles não podiam, né? E eles sempre tiveram uma alimentação super saudável, os dois comem tudo que é legume, verdura, enfim. E aí eu descobri o creme de leite de soja. E comecei a trabalhar com o creme de leite de soja e eu percebi que assim, se eu diluísse o creme de leite de soja com água, reduzia bem o sabor dele. E ele funcionava como um leite. Então eu comecei a desenvolver várias receitas dessa forma. Por causa dessa base. Né? Por causa dessa base. Aí veio uma noiva que é filha, inclusive, de uma editora de livros de gastronomia. E a família inteira tem problema com glúten, né? São celíacos. E eu fiz o noivado, fiz o casamento e não podia pôr glúten, porque a família principal não podia comer glúten. Então a gente desenvolveu o cardápio inteiro com farinhas, sem usar o glúten, sem usar nada de farinha de trigo. E aí eu comecei então a falar que eu tinha coisa do sem glúten e comecei a fazer receitas sem glúten. E aí, há 3 anos atrás, eu conheci uma pessoa que ele é vice-presidente da APAI e comecei a trabalhar dentro da cozinha da APAI para os fenilcetonúricos. Olha que bonito Então, para tentar melhorar um pouco o sabor da comida, porque eles têm uma restrição muito grande durante a vida inteira de proteína. Sim. Então, eu acabei me especializando sem querer, né? Assim, tipo aquelas coisas do acaso, né? Que você começa a mexer com determinados tipos de alimentos e grupos de alimentos e substituição de alimentos. Que é super difícil, uma tarefa super difícil, né? E assim, eu adoro,
né? Quanto mais desafio, quanto mais coisas assim para eu inventar, para eu mexer, para eu experimentar. Eu fui também culinarista da Perdigão durante muitos anos. Então, desenvolver receitas também. Desenvolver receitas. Olha, vai lançar um produto novo, a gente precisa ter receita para food service com esse produto. Por exemplo, um creme de chocolate. E eu tinha que testar a receita. Tinha que testar tudo. Frio, quente, fervido, sem ferver, com ovo, sem ovo. E desenvolver receitas para as embalagens e para o uso desses produtos. É mais difícil de trabalhar numa cozinha experimental, que tem que fazer vários testes, do que numa cozinha tradicional, assim, que você vai... Lógico que também outras pessoas vão provar, mas qual que é o maior desafio, assim? Eu acho que os dois, né? Porque quando você está cozinhando para muita gente ao mesmo tempo, que nem... entrou um chefe lá para trabalhar com a gente lá no buffet, e ele falava assim, não, porque o roux é o molho escuro, né? É o molho escuro, aquele que é feito com osso que a gente deixa assando, um tempão assando, e daí você vai, né? Aí ele falava assim, não, porque precisa fazer o roux, não sei de que jeito. Eu falava assim, esse jeito é um jeito super tradicional, lindo, maravilhoso, para quem trabalha com pouco volume. Nós vamos ter que fazer o mesmo molho para 700 pessoas. Então, quer dizer, como que você vai poder deixar num forno parado 3 dias um osso assando? Impossível, Impossível. Né? Então, existe outra forma de fazer mais rápido? Aí a gente, assim, em geral, hoje existem muitos produtos de food service muito bons e que quando você precisa trabalhar com qualidade, com grande quantidade, um grande volume, né? E principalmente a gente tem que tomar muito cuidado por causa da perecividade, né? Porque na hora que você transporta a comida, ela de chacoalhar, de perder temperatura, ela estraga assim num estalo de dedos. Então, a nossa preocupação, principalmente quem trabalha com comida transportada, é como você vai fazer que esse alimento saia da tua cozinha com horas de antecedência, chegue no destino final e seja consumido ainda depois de horas que está lá, de uma forma extremamente saudável. Difícil, né? Um desafio bem... Porque senão o pessoal pode dar uma intoxicação. Nossa, e é muito normal isso, né? Você falar, porque eu fui não sei aonde, fui comer num churrasco, passei mal. Né? Muitas vezes o passar mal, é o que eu falo, né? As pessoas passam mal, por exemplo, você foi num churrasco. Tinha carne, tinha maionese, tinha arroz, né? Você passou mal, você mesma já falou por causa da maionese. Provavelmente não foi por causa da maionese, porque a maionese não te dá só dor de barriga e gás. Sim. A maionese te põe no UTI. Meu Deus. Né? Agora, o grande vilão disso tudo é um esporo que tem no arroz. No arroz? Que é um esporo de uma bactéria. Tanto que você vai, às vezes, no restaurante japonês e fala assim, nossa, fui no restaurante japonês, estou passando super mal. Se for por causa do salmão, do camarão, você vai parar no hospital. Se dá aquela cólica mesmo que comer uma erva verde, aquele negocinho. Não. Aí você vai parar no hospital por causa do peixe do camarão. Tá. Por causa do arroz, você tem dor de barriga. Nossa. Por causa dessa bactéria. Por causa desse esporo, dessa bactéria que, assim, entre 5 e 7 graus e 70 graus, ela se desenvolve muito rápido. Muito rápido. Então, é complicadíssimo, né? E você vai fazer qualquer evento, qualquer coisa, sempre tem ou risoto ou arroz, né? Então, a gente tem que tomar uma série de cuidados. É verdade. E eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória, que você fez vários cursos no Brasil e no exterior. Conta um pouco desses cursos pra gente. Eu, na verdade, sou fonoaudióloga, né? Não tem nada a ver, né? Comecei a trabalhar com gastronomia porque eu sempre gostei muito de gastronomia. E sempre gostei muito de viajar e tudo mais e via muitas coisas, né? E eu gosto muito, assim, de experimentar situações diferentes, em lugares diferentes, com pessoas diferentes. Eu acho que isso é uma coisa muito gostosa. Um desafio gostoso. Né? E você acaba conhecendo muita gente, técnicas diferentes, a forma que as pessoas combinam os ingredientes, cada um tem um jeito, né? Então, eu costumo, assim, em geral, ir ou para os Estados Unidos, ou para a França, já cheguei para a Inglaterra também, e daí eu faço, assim, visitas gastronômicas, na verdade, porque não chega, eu como tenho os 2 meninos, tenho o meu trabalho aqui, eu não tenho muita disponibilidade, às vezes, de ficar mais do que uma semana, 10 dias num lugar. Então, eu acabo... Você, na verdade, traça um roteiro
gastronômico Isso, e nesses visito países os restaurantes. Aí eu já mando antes de ir, peço para visitar o serviço, a cozinha. E as pessoas são super receptivas, né? Então é muito gostoso. Que bom, né, chefe? Vamos dar uma olhadinha? Tem algumas fotos de alguns pratos que você desenvolveu ao longo dessa trajetória. Lógico que são algumas fotos só, que são muitas, Nossa né? Senhora! São muitas. Então a gente vai mostrar só algumas, senão não dá tempo também. Tá. Vamos dar uma olhadinha. Você quer que eu vou explicando? Pode, por favor, fica à vontade, chefe. Esse aí é uma linha de pães que a gente faz, que é sempre com farinha integral. Então, aí tem enroladinho de salsicha, tem uma esfirrinha de ricota integral, tem o pão integral, daí a gente às vezes mistura com linhaça, mistura com vários tipos de grãos, nozes, enfim, frutas secas. É muito gostoso. Aí já é a parte mais de festas de grande porte, né? Uma mesa de doces que a gente montou. Esse é um brunch, que é o que eu falo, né? Aquela coisa bem gostosa. Então é sempre a base de tortas, de tortas doces, salgadas, bolos. Bonita a mesa, né? Enfim, aí é a parte do Brilá Kids, que é uma delícia fazer porque a gente atende festa infantil. Sim. E nós temos uma linha enorme de brigadeiros gourmet, né, de vários sabores, até de cupuaçu, de nozes, belga. Isso. Uma linha assim rica, né? Esse aí é um tomatinho recheado de sour cream e manjericão. Esse já é a linha mais jantar, né, que é um cuscuz paulista que a gente gosta de colocar principalmente como uma entrada fria, né? Aí a feijoada, é super bonitinha a feijoada porque a gente sempre trabalha com potinhos de porquinho e pratos de porquinho. É muito bonitinho. Esse já é da linha sem lactose e sem glúten. É um arroz doce, sim, sem lactose, né, com abacaxi. Essa aí é uma baked potato, mini também, que a gente faz para a linha de coquetel, com morango e shiitake. Aí também a linha do Brilá Kids, que no caso os sanduichinhos, a gente serve os sanduichinhos embrulhadinhos nas cores da festa. Os brigadeiros gourmet, que são colocados em copinhos coloridos, né? Dá um toque especial, né? Não dá uma carinha? Aí é uma mini polenta com molho de pomodoro. Ai, que chique, polenta, né? Diferente. A gente faz a polenta e corta. Aí já é uma mesa mais de finger food, na verdade, né? São os sanduichinhos, palitinho caprese. Aqui na frente eu não lembro muito bem o que é, mas são todas coisas para comer com a mão. Olha. Tá também em alta, né? Esse tipo de festa. Tá. Esse aí é que a gente chama de totopo, mas na verdade é tipo aqueles tortilha mexicana, né? Com guacamole. Também faz parte da ilha de finger food. Isso. Aí é um risoto de haddock com maçã verde. É uma combinação maravilhosa. Isso é um evento que a gente participa, que é da Dória, que é o Avante Gabriel. Em geral, ele é no sábado, antes do Dia das Mães. E eles fecham a Gabriel Monteiro da Silva, nossa, vira um boulevard, é uma delícia. Ai, deve ser muito bom. Muito gostoso. Tem várias atrações, né? Várias arte, atrações, espetáculos. Tem. Bexiga para as crianças, as lojas participam, é muito gostoso. É o terceiro ano consecutivo, se eu não me engano, né? Que eles estão fazendo. Isso. Esse é a parte do hot dog gourmet, que a gente costuma fazer muito para saideira de casamento, festas, baladas, né? Super. Esse tá com chili e queijo cheddar. Aí nós participamos da Casa Trio, que é um evento também da Casa Cor, que também era no Jockey, agora não está tendo mais, mas era um espaço com a Márcia Bueno Neto. Nós fizemos uma creperia lá. Olha, ficou super bacana. Aí é o buffet, né, que a gente às vezes monta para alguns clientes que querem vir fazer degustação, então a gente monta, tem um jardinzinho. Ele é lindo, né? É muito gostoso, né? Aí é mais um doce também, esse aí é um doce de abacaxi com merengue, tipo um pavê, um soufflé de goiabada, que em geral... bonitinho, né? No potinho soufflé, né? Fica chique. Esse é um chá da tarde para mulheres, na verdade. Foi um evento super bacana que a gente fez numa galeria de arte
E assim, tudo à base de croissant, pãezinhos, recheados, bolos. Foi muito bacana esse evento. Esse é uma bavaroise, que é um doce, ele tem uma base de pão de ló e depois é tipo uma mousse à base de chantilly e frutas. Olha que interessante, não conhecia esse doce. Muito gostoso. Essa é uma salada, que é uma delícia. É alface americana, com banana caramelada, brie, queijo e molho honey mustard, que é aquele molho de mostarda com mel. Ah, mostarda com mel. É muito bom. E é uma combinação assim. E a banana deve ficar bem gostosa, que como é caramelizada, né? Dá um efeito gostoso. Esse é um risoto de multigrãos com queijo cottage e morango. Esse é um evento que nós fizemos no ano passado, que é o Wedding Outlet, que é bem legal, é no Gardens para as noivas. Eu acho que é um evento que lindo, vale né? a pena ir, conhecer. Assim, os expositores oferecem 1000 coisas. Esse é um doce que a gente faz pequenininho, né? Que daí é colocado em mini pratinhos para acompanhar um café, acompanhar um chá. Sim. Essa é uma sobremesa muito gostosa de pêssego com iogurte. Então a gente faz iogurte. tipo um creme de iogurte com gelatina. Tá. E depois coloca não é bem pêssego, né? É damasco. A gente faz tipo cozinha o damasco com um pouquinho de açúcar, algumas especiarias. Esse é uma sobrecoxa de frango com molho agridoce, que é com mel e shoyu. E ele fica com esse efeito, assim, foi É o empanado gergelim. com gergelim. É gergelim. Ah. Eu não, assim, como eu tô indo para um lado, esse foi um chá da tarde que a gente fez também numa loja muito bacana na Beraldim. Foi um evento super bonito. Ai, que gostoso, né, chefe? Ver essas nossas delícias, né? E assim, eu acho que é o que eu falo, né? Quando você trabalha com alimentação, trabalhar com comida é trabalhar com afeto, né? É Porque verdade. se você vai fazer qualquer coisa, na vida eu acho, né? Qualquer coisa que você faça que você não faz com carinho, não faz com afeto, não sai bem feito. Concordo né? plenamente. E principalmente quando você vai trabalhar com alimentação, se o corte não está bonito, se o alimento não está com uma aparência bonita, se você não se preocupou em tirar aquele pedacinho que estava amassado, porque assim, não é porque o tomate tem um amassadinho que ele tem que ser descartado, muito pelo contrário. Né? Eu acho que hoje a gente tem que pensar em sustentabilidade, a gente tem que pensar em alimentação global, enfim. Então, assim, tomate tem um machucadinho? Tem, né? Que nem esse tomate que está aqui, na hora que eu fui arrumar, ele tá com uma partezinha assim na tampinha que eu não gostei, que eu achei que ele tá feinho, né? E daí naquele outro ali da frente era para eu colocar que nem nesse que tá assado. Sim. Né? Só que como a tampinha tá feia, eu peguei e tirei a partezinha dele de baixo, né? Botei como se fosse uma moedinha em cima e daí eu descarto só o pedaço que tá ruim. Né? Então é isso que eu acho que a gente tem que aprender a fazer também. São dicas para as donas de casa, para todo mundo, né? Aquele pedacinho que tá feio, descarta, ele não precisa aparecer. Mas também você não precisa jogar a fruta inteira ou o legume inteiro fora por causa de um amassadinho. Ah, é verdade, né? Então, com certeza. Se não vai comprometer toda a receita, né? Não tem problema nenhum. A gente podia passar o GC agora da receita e você contar os ingredientes. Vamos dar uma olhadinha? Claro. Para quem quiser copiar, anotem aí. Tomate recheado de bacalhau. 500 gramas de bacalhau desfiado, meio pimentão vermelho picadinho, 2 colheres de sopa de azeite extra virgem, 2 cebolas médias picadas, 3 dentes de alho espremidos, sal e orégano a gosto. São 6 tomates médios, tá? Bom, chefe, essa receita é fácil, gostosa, muito saborosa fácil. E tem um requinte, assim, né? Porque o bacalhau é uma coisa chique, né? Conta pra gente da composição dessa receita pra gente. Então, essa receita, o bacana dela é que assim, ai Carla, olha, eu não tenho hoje como usar um fogão na minha casa. É uma receita que dá pra você fazer no micro-ondas. Ah, bacana. Né? Então, assim, a única coisa é ter um pouquinho de paciência, porque você vai ter que esquentar o azeite no micro-ondas junto com o alho, até o alho ficar douradinho. Então, quer dizer, demora talvez um pouquinho mais, mas dá pra fazer também no micro-ondas. Legal. Tá? Então, nós vamos começar pelo azeite, né? E vamos colocar o alho. Eu gosto muito de trabalhar com produtos que, de repente, facilitem e colaborem para a nossa saúde. Né? Eu acho que é super importante isso. Óleo, vou trabalhar com óleo.
Óbvio que tem que ser um azeite de boa qualidade, gostoso, saboroso, mas eu não preciso usar uma quantidade absurda, né? Então é isso que eu acho que é legal a gente falar quando a gente está tentando ou fazendo uma alimentação mais saudável. Não é deixar de colocar, é colocar o necessário para o sabor aparecer, mas sem deixar de ser saudável, na verdade. Entendi. Né? A Daniela perguntou assim, qual que vai ser a receita de hoje? Tá, a receita de hoje é esse bacalhau, a gente vai fazer tipo um refogado de bacalhau e nós vamos rechear o tomate com esse bacalhau. E depois nós vamos levar no forno ou no micro-ondas para ele finalizar. É um prato super gostoso e que, por exemplo, pode ser usado... Agora eu vou colocar a cebola, tá? Então eu coloquei o alho, agora eu vou colocar... O alho começou a dourar, eu vou colocar a cebola. Então, é um prato que, por exemplo, você pode comer ele frio ou quente. Você pode fazer um purê de batata. Acompanha super bem, né? Acompanha. Um arroz integral, um arroz de brócolis, um arroz branco. Ou mesmo uma salada verde. Se você quiser fazer, que nem tô de dieta, tô evitando carboidrato à noite. É um prato que vai te satisfazer, super saudável, saboroso e que com um mix de verdes vai ficar maravilhoso. Entendi. Né? Acabou a bateria. Ai, uma delícia, né, chefe? E aí a gente vai aprendendo essa receita gostosa. Você colocou um pouquinho de azeite, o alho e a cebola. Até pegar, dourar uma consistência gostosa. Isso, até a cebola começar a ficar mais transparente. Quando a cebola começa a ficar assim mais transparentinha, a gente vai juntar o bacalhau. O bacalhau, o que eu fiz? Você deixa em água, dessalgar por mais ou menos 24 horas, trocando de vez em quando essa água, tá? Eu tenho o hábito, né, de deixar, e a indicação é sempre que você for dessalgar o bacalhau, deixar na geladeira, nunca fora dela, porque conforme vai perdendo o sal, o bacalhau ele vai ficando mais perecível. Ah, entendi. Né? Então, como ele vai ficando mais perecível, o que a gente tem que fazer? Manter em geladeira, tá? Esse negócio já deixa fora da geladeira. Não, tudo bem, no Polo Norte, na Europa, no inverno, tudo bem. Agora a gente mora num país tropical. Tem que deixar na geladeira. Né? Tem que deixar na geladeira. Pra manter o produto, né? Igual, como eu digo, né? Vinho tinto na temperatura ambiente. É na temperatura ambiente para quem mora na Europa. Na Europa, né? Não é para quem mora no Brasil, 40 graus, Rio de Janeiro, 50, né? Não rola. Então, assim, sempre ter esse cuidado, tá? Aí, esse bacalhau aqui que a gente está colocando é o bacalhau em lasca. Ele é mais fácil de dessalgar do que o bacalhau em posta. Ah, é? É, porque como ele é fininho, sim, né? Você não corre o risco, de repente, de ter deixado pouco tempo ou de ter tocado pouco a água e o bacalhau ficar mais salgado. Entendi. Tá? Então, para quem não tem muito hábito de trabalhar com bacalhau ou que não tem muito hábito de cozinhar, começar por esse bacalhau eu acho que é uma dica boa, porque é aquilo que eu estava falando para você. Como ele é fininho, né? Porque qual é o problema do bacalhau? Muitas vezes você vai comer, ele tá aquele sal no meio que você não aguenta quando ele é muito verdade. alto. Né? Por quê? Porque um bacalhau desse... demora dias, né, para dessalgar, toda hora tem que estar trocando a água, dependendo do tamanho da posta. É, não adianta. Não adianta. E se você cozinha o bacalhau, ele fica mole e mais salgadíssimo, né? Então não é que nem carne seca, que se você quiser dessalgar, você põe na panela de pressão, vai trocando a água e ela vai amolecendo e ficando macia. O bacalhau você não pode fazer isso, né? Aí a gente então vai refogar esse bacalhau, tá? Depois que refogar, a gente vai colocar pimentão. Eu hoje aqui trouxe pimentão verde e vermelho, que eu acho que fica mais coloridinho, mais fica bonitinho, mais bonito, né? Tá? Tem gente que não gosta de pimentão, então pode colocar só um tomate picadinho, pode colocar salsinha. Cada um põe o que quiser, tá? Quiser, né? Eu gosto muito de grão de bico. Ah, eu também gosto, tô gostoso. Então, assim,
Fica super gostoso comprar uma lata de grão de bico e colocar junto também, tá? Então, assim, é uma receita que ela, assim, ela é super básica, mas você pode Mas você pode fazer várias coisas. Várias coisas, né? E no caso do grão de bico, você colocaria em que momento nessa receita? Eu colocaria depois que eu coloco o pimentão. Ah, tá. Porque o pimentão ele tem que ficar pouco tempo, senão ele ficar também digesto, assim, né? Tem que ser tipo 2 minutinhos máximo. Isso. Pouquíssimo tempo, né? Uma outra dica também. O que é indigesto no pimentão é igual o que é indigesto no grão de bico, é a pele dele. No grão de bico eu tiro todas aquelas casquinhas e eu lavo bastante, assim. Se cozinhou, né? Cozinhou, já tira todas as casquinhas. Tira a casquinha, ele fica menos indigesto, né? Ah, e por causa disso eu tiro, por causa que eu não gosto daquelas casquinhas mesmo. E o pimentão é a mesma coisa, por exemplo, se você tem alguma restrição com o pimentão, comer ele sem a pele, em geral, resolve o problema. Eu achava que era aquela parte branquinha do miolinho do pimentão, não é aquilo. É a pele mesmo. É a pele do pimentão. E tem alguma coisa assim, o pimentão vermelho, do amarelo, do verde, qual que é melhor comer? Quem tem esse probleminha? O amarelo é menos indigesto, né? O mais de todos é o verde. O pior de todos é o verde. Para quem tem problema de digestão com o pimentão, o mais indigesto é o verde. Chefe, como saber o que acompanhar assim, com bacalhau em ervas finas? Sem ser a salsinha, pode colocar cebolinha ou não? Cebolinha, tomilho, orégano, pode ser o tomilho, o alecrim fica super gostoso. Alecrim fica legal? Mas assim, pequenas quantidades. Tá. Né? Alecrim fica gostoso. Manjericão orégano, pode ou não? Oi? Manjericão fresco, pode? Pode ficar gostoso. Se você fizer, por exemplo, bacalhau com tomate, o manjericão fica ótimo. Bom, fica uma combinação gostosa. Combinação gostosa. É porque eu tenho vários vasinhos assim, em casa com temperinho, sabe? Roxo, manjericão roxo, verdinho. Então eu gosto de alguns vasinhos assim pra colocar na hora que tá fazendo a receita. Eu acho que dá um sabor diferente, né? Dá. Não, e é bom você brincar com ervas, porque quando você brinca com as ervas, você muda totalmente o sabor do alimento. É verdade. Né? Então, assim, vai fazer um molho de tomate. Você pôr tomilho e limão ou você pôr manjericão, muda completamente. Né? O sabor, orégano, né? O louro também, quando a gente coloca uma receita. Nossa, feijão com louro. Nossa. Eu lembro quando eu era pequena, né, lá a gente tinha um sítio e a caseira às vezes gostava de colocar ou louro ou coentro. Nossa, o coentro é muito forte. Gente, você não sabe, eu comecei a comer coentro de novo agora, faz o que, uns 5 anos. Porque eu não podia nem com o cheiro daquilo, de tanto que ela punha no feijão. Exagerava, né? Então, é ruim, né? Se a pessoa exagera muito aí... Não é? Então, agora, aqui o bacalhau, ele já começou a ficar até meio desmanchado demais, olha que bonito, tá? Olha que imagem legal. E aí, então, nós vamos colocar o pimentão vermelho, o pimentão verde, um pouquinho de orégano. O que demora mais, né, chefe? Então é de salgar o bacalhau de um dia para o outro, assim. Isso que demora um pouco mais. O restante, assim, em si é fácil de fazer. É muito rápido, né? O nível de dificuldade não é tão assim. Não, não tem, né? Não tem. Tem que tirar, lembrando, tem que tirar bem o espinho do bacalhau, tirar sim. tudo, limpar direitinho. E quem tá começando também, às vezes, não sabe, né? Aí, assim, o tomate. O tomate, se vocês forem fazer, tipo, ele vai servir frio, então, o que a gente pode fazer? Pegar esse tomate, colocar um pouquinho de azeite, um pouquinho de orégano, um pouquinho de sal e pôr 10 minutinhos no forno ou no micro-ondas. Muda muito todo o sabor. Ele vai ficar murchinho, né? Ou então, se você vai servir quente, aí vocês pegam, recheiam o bacalhau que nele tá aqui e daí põe no forno dessa forma. Pode colocar o recheio quente no tomate? Pode. Fresco, assim, natural, e levar no forno Levar depois. no forno. Aí no forno você deixa quanto tempo? Pré-aquecido, 180 graus? Um forno pré-aquecido, 180 graus, 15, 20 minutinhos no máximo. Tá. É o bastante para ele ficar desse jeito aqui, ó. Tá? Entendi. Aí é só misturar e rechear os tomates e ficam assim, né, chefe? Isso. Aí o sal. Sal é a gosto, tá? Aí assim, bacalhau é o tipo do prato que a gente precisa provar.
Carla, eu queria muito agradecer sua presença, iluminou muito nossa noite. Obrigada por muito ensinar essa obrigada. receita gostosa pra gente. Muito obrigada. E quem quiser conferir um pouquinho mais do seu trabalho, vai aparecer ali na tela. Isso. Pode conhecer pelo site, pelo seu buffet, né? brilhante.com.br ou pelo seu telefone 3895-8166. Obrigada, viu, chefe Carla? Fiquei muito feliz com a sua presença, iluminou nossa noite. E fica assim o resultado final, só para focalizar aqui e fechar a nossa matéria. Obrigada, viu, chefe? Volte mais vezes, tá bom? Muito obrigada. Obrigada a todos vocês que estão assistindo Curtindo São Paulo nessa quarta-feira. Quarta-feira que vem aqui na Flix TV de novo. Até lá.